Está começando mais um episódio do nosso podcast EBD e Você Versão Jovem. Um espaço jovem de edificação e reflexão em torno da Palavra de Deus. Fala galera, está começando agora o episódio especial de encerramento da nossa jornada trimestral aqui no EBD e Você Versão Jovem. O podcast que te acompanha toda semana nos estudos da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o professor Márcio Costa e hoje vamos fechar esse trimestre com chave de ouro. Foram semanas incríveis estudando a vida de Davi, esse personagem tão marcante da Bíblia, de pastor de ovelhas a rei de Israel. E para conversar comigo sobre esse episódio final está aqui ela, que já é da casa, a professora Rita Guedes. Seja bem-vinda, Rita! Oi, pessoal! Que honra estar aqui com vocês mais uma vez. E que lição linda a gente vai estudar hoje, hein? Davi é aquele personagem que nos desafia, inspira e ensina muito sobre o que realmente significa andar com Deus, mesmo em meio a falhas. Para começar, vamos direto à base bíblica da nossa lição. Primeiro vamos ler 1 Samuel 13, versículos 13 e 14. 1 Samuel 13, versículos 13 e 14. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino, já tem o Senhor buscado para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. E agora vamos complementar com Atos dos Apóstolos 13, versículo 22. Atos 13, versículo 22. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Esses textos são fortes, Márcio. Em 1 Samuel, vemos que Deus rejeita Saul como rei porque ele desobedeceu, foi precipitado e confiou mais em si mesmo do que na direção divina. Aí vem a virada. Deus escolhe Davi, alguém segundo seu coração. E lá em Atos, já no Novo Testamento, Paulo está contando essa história e ele lembra que Deus deu testemunho de Davi, dizendo: achei um homem segundo o meu coração, que vai fazer toda a minha vontade. Olha que coisa linda. Deus viu em Davi alguém que não era perfeito, mas era disponível, sincero e obediente. E é isso mesmo, Rita. E isso já deixa uma mensagem muito forte pra gente que é jovem e está vivendo o início da caminhada cristã. Deus não está buscando os mais populares, os mais certinhos ou os mais perfeitos. Ele procura corações sinceros que desejam cumprir a vontade dele. É isso que faz toda a diferença. Para começar, a gente já vai direto ao ponto com o nosso texto principal que está em Atos 13, verso 22. Anota aí: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. E esse versículo resume bem o foco da lição de hoje. O que fazia de Davi um homem segundo o coração de Deus. E olha só, esse episódio fecha o nosso trimestre, que teve como tema Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel. Fé e ação em meio às adversidades da vida. E a lição 13 vai nos ajudar a entender por que, mesmo com erros e acertos, Davi foi considerado por Deus um homem que vivia de acordo com sua vontade. O resumo da lição diz assim: ao conhecermos a vida de Davi, podemos entender o que fez dele um personagem tão destacado: a presença de Deus em sua vida. E é com essa ideia em mente que a gente começa agora a nossa reflexão. Vamos refletir um pouco mais acerca dos tropeços de Davi ao longo do caminho. Mesmo diante de momentos de grande frustração, com o coração contrito, arrependeu-se, buscou perdão e continuou a sua caminhada glorificando ao Senhor. Davi destacou-se por suas virtudes, o profundo desejo e a prática de estar no centro da vontade do Senhor.
sigamos seu exemplo. A introdução da nossa lição nos lembra que não é o sucesso humano que faz alguém especial aos olhos de Deus, mas a sua postura diante dele. Davi foi valente, foi rei, guerreiro, músico, profeta, mas o que realmente fez dele diferente foi o fato de que ele buscava a presença de Deus com sinceridade. É isso aí, Márcio. Davi não era perfeito, e a Bíblia mostra isso com muita honestidade. Mas ele tinha um coração quebrantado, disposto a obedecer, se arrepender e fazer a vontade de Deus. E essa lição é um convite para a gente olhar para a nossa própria caminhada e perguntar: será que eu tenho buscado o coração de Deus? Verdade, Rita, é para pensarmos seriamente sobre isso. Vamos fazer um intervalo e já estaremos de volta. Já voltamos para o tópico 1 da lição, a história inspiradora de um homem segundo o coração de Deus. Rita, só o título desse tópico já mexe com a gente. A história inspiradora de um homem segundo o coração de Deus. Fala sério, não é qualquer um que carrega esse tipo de descrição, né? Com certeza, Márcio. E o mais bonito é que a história de Davi inspira não porque ele foi perfeito, mas porque ele viveu de forma verdadeira diante de Deus. Com erros, acertos, lágrimas e vitórias, ele mostra que é possível ter um coração alinhado com o de Deus, mesmo em meio às falhas humanas. O subtópico 1 começa justamente nos mostrando como todo mundo deve começar na caminhada cristã. Começou bem. A história de Davi é impressionante. Começou bem, teve alguns tropeços, mas diante dos seus princípios e o seu relacionamento com Deus, continuou sendo um exemplo admirável de dedicação e comprometimento com o Senhor. 1 Reis, capítulo 15, versículo 5. Começou sua jornada como um pastor das ovelhas de seu pai, 1 Samuel 17, 14, com muitas qualidades. Era corajoso, cheio de ânimo, humilde, íntegro, e o Senhor era com ele. Com essas características, chegou diante do gigante e, contrariando o senso comum e usado por Deus, venceu Golias. Tal postura manteve em toda a sua vida como soldado a serviço de Saul, preparando-se para um dia subir ao trono de Israel. Como rei, restaurou as leis negligenciadas, iniciando um tempo de edificação espiritual, 1 Crônicas 15, unificou as tribos de Israel, 2 Samuel capítulo 5, conquistou nações inimigas, fortalecendo o exército hebreu. Sem dúvidas, tempos de prosperidade no reino. Um rei que está na galeria dos maiores estadistas de nossa história, um servo do Deus Altíssimo. Davi começou sua história de forma incrível. Humildade no pasto, coragem diante de Golias e fé inabalável. Ele já dava sinais de que confiava em Deus de verdade, não só da boca para fora. E o mais legal, Rita, é que ele não buscava reconhecimento. Ele cuidava das ovelhas, tocava a harpa e nem imaginava que seria ungido rei. Mas Deus viu ali um coração sincero, mesmo no anonimato. É um recado pra gente, né? A forma como a gente começa importa. Mesmo que ninguém veja, Deus vê nosso caráter e fé quando ninguém está olhando. Exato. E isso mostra que começar bem com Deus é plantar sementes que Ele vai fazer frutificar lá na frente. No subtópico 2, tropeços na longa caminhada. A gente começa a ver onde e como Davi escorregou. Diz o tópico: Davi é um dos nomes mais citados da Bíblia. Não faltam histórias inspiradoras fazendo referência ao filho de Jessé e profundos salmos escritos pelo belemita. Porém, as Sagradas Escrituras também nos revelam os tropeços ao longo da caminhada do homem segundo o coração de Deus. Sempre um convite à reflexão. Já conhecemos o temperamento forte de Davi no episódio que envolveu Nabal. Por pouco, as mãos do futuro rei não foram envolvidas com sangue inocente. Ao ouvir as considerações de Abigail, recuou e percebeu o livramento que recebera. 1 Samuel 25. Também estudamos um dos episódios mais tristes da vida do rei, o adultério com Batseba e a trama para o assassinato de Urias. Da visita ao terraço, passando pelo adultério e o assassinato, as muitas mentiras para encobrir o pecado, o confronto com Natã e o real arrependimento, duras lições foram aprendidas, segundo Samuel 11 e 12.
Não esqueçamos de mencionar as suas conturbadas e trágicas histórias familiares, exemplos claros de como não proceder em um casamento ou na relação com os filhos. Finalmente, há um tropeço notável ainda não mencionado em nosso estudo: a soberba de Davi ao fazer o censo com a finalidade de saber qual o real tamanho do seu poderio militar. Uma astuta armadilha de Satanás. 1 Crônicas 21. Mesmo com alertas de que não deveria fazer tal ato, insistiu, demonstrando uma exaltação de si diante de todo o reino e nações vizinhas. O problema não era o censo, mas sim o que o motivou. Rita, esse parágrafo traz um resumo bem sincero da caminhada de Davi, né? A Bíblia mostra um Davi inspirador, poeta, adorador, mas também humano, com erros bem sérios. Isso mesmo, Márcio. E é aí que mora a beleza da história dele. A gente vê que a Bíblia não romantiza ninguém. Davi foi grande, sim, mas também passou por quedas duras. Ele quase cometeu um massacre com Nabal. Caiu feio com Batseba, teve problemas familiares sérios e até foi enganado pela soberba no caso do censo. E tudo isso serve para quê? Para mostrar que ter um coração seguindo de Deus não é viver uma vida sem falhas, mas é ter a coragem de se arrepender, voltar atrás, aprender com os tropeços e continuar dependendo da graça de Deus. Exatamente. A trajetória de Davi é um convite à reflexão sincera sobre nós mesmos. Como reagimos quando erramos? Temos orgulho demais para ouvir a voz de Deus ou somos como Davi, que reconhecia quando estava no caminho errado e buscava restauração? O legado, Rita, é o que nos apresenta o subtópico 3. Os feitos e o legado de Davi transcendem as páginas da Bíblia e nos alcançam na contemporaneidade. O seu exemplo de fidelidade, liderança, serviço e integridade nos inspiram e nos convidam a viver de forma mais comprometida com a direção divina. Adorador fervoroso e salmista divinamente inspirado, duas posturas que nos sinalizam o nítido exemplo de um homem que tinha no Senhor sua fonte de força, alegria, esperança, fé e amor. Olha que declaração bonita! Os feitos de Davi transcendem as páginas da Bíblia e continuam falando com a gente hoje. Que legado é esse, hein? É forte mesmo, Márcio. Davi não ficou só no passado. Ele continua sendo um exemplo atual de alguém que viveu com intensidade a vontade de Deus. A fidelidade, a liderança, o serviço e a integridade dele nos desafiam a sair do raso e mergulhar de verdade na caminhada com Deus. E além disso, ele era um adorador apaixonado, né? Um homem que derramava o coração diante de Deus nos salmos, que chorava, se alegrava, se arrependia, tudo na presença do Senhor. É isso. Davi mostra que quando Deus é a nossa fonte de força, alegria, esperança e fé, a vida tem direção. Ele viveu conectado com o céu e isso deixou um rastro de inspiração para todos nós seguirmos. Vamos para o nosso intervalo? Não sai daí! Já de volta, vamos lá, galera, para o tópico 1. O que é ser um homem segundo o coração de Deus? Agora a gente entra num ponto central dessa lição. O que é, afinal, ser um homem segundo o coração de Deus? Essa expressão é linda, mas também carrega um peso de responsabilidade, né, professora Rita? Com certeza, Márcio. Não se trata de ser perfeito, mas de ter um coração alinhado com a vontade de Deus. É sobre viver com sinceridade, obediência e disposição para ser moldado por Ele. É isso que vamos entender melhor neste tópico. E o subtópico 1 já trazendo de cara, segundo o coração de Deus. A vida de Davi nos ensina muito acerca de como deve ser o nosso relacionamento com o Senhor. Ele era um homem comprometido com Deus e buscava incessantemente cumprir os desígnios divinos para a sua vida. Podemos destacar algumas características esperadas de um homem segundo o coração de Deus. Atos 13:22, obedecia à vontade de Deus, dependia do poder do Espírito e da graça divina. Estava plenamente satisfeito e grato ao Senhor. Confiava e descansava na soberania divina. Se permitia ser corrigido por Deus, buscando sempre a correção das suas falhas. Tinha um coração sincero e contrito, arrependendo-se profundamente de seus pecados, buscando perdão e a restauração nas mãos do Senhor. Esse subtópico mostra que ser segundo o coração de Deus é muito mais sobre o interior do que o exterior.
Davi era comprometido com o Senhor, mesmo quando ninguém estava vendo. Ele buscava viver os propósitos de Deus acima de tudo. E o mais bonito, Márcio, é que ele não era um crente de fachada. Ele obedecia, dependia do Espírito, era grato e confiava de verdade no Senhor. Isso é ser alguém que tem intimidade com Deus, não só nos cultos, mas no dia a dia. Outra coisa importante, Davi aceitava a correção. Ele sabia reconhecer quando errava e não endurecia o coração, mas se deixava ser moldado por Deus. Isso é sinal de maturidade espiritual. E esse coração contrito, humilde, que se arrepende de verdade, é isso que agrada a Deus. Ser segundo o coração dele não é ser perfeito, mas ser sincero e cheio de temor. É sobreviver em constante busca pela vontade divina. Verdade, Davi é um dos personagens bíblicos que mais me chama a atenção quando se trata de devoção. E olha o subtópico 2, um coração contrito. Davi teve ao longo de sua vida vários tropeços, mas suas falhas não mudaram o relacionamento entre Deus e ele. Mas como isso foi possível? Ele reconhecia os seus erros, era humilde e ansiava pela integridade, buscava ser sincero e justo. Arrependia-se de suas falhas e humilhava-se em busca de perdão e restauração nas mãos do Senhor. Saul também cometeu erros e pecou, porém seu coração era soberbo, duro e não tinha a sinceridade necessária ao arrependimento. Essa postura fez com que o Senhor rejeitasse a Saul, 1 Samuel 15, de 10 a 11, e buscasse um novo rei para Israel, um homem segundo o seu coração, Atos 13, 22. A seguir, 2 exemplos que evidenciam o coração contrito do rei. Por ocasião do pecado do adultério e assassinato, Davi reconheceu seu erro e se derrama diante do Senhor. Salmo 51, em uma oração quebrantada, pura e sincera. Já com o senso, em uma atitude que visava exaltar o próprio poderio, Davi foi contra a orientação divina, Êxodo 30, 12, e se deixou manipular pelo inimigo. Com a intenção de demonstrar a todos o tamanho do seu exército, Davi acabou por desprezar a fidelidade de Deus. 1 Crônicas 21, 7. Assim que percebeu seu erro, humilhou-se e quebrantou-se implorando pelo perdão. A atitude de Davi frente aos seus erros nos mostra que, embora todos somos sujeitos às quedas, o Senhor está sempre disposto a nos perdoar e nos colocar de pé. Salmo 86, 5, 1 João 1, verso 9. Rita, esse trecho nos mostra um contraste forte entre Davi e Saul. Os dois erraram, mas só um deles teve coração humilde e arrependido. Davi falhou, sim, mas ele não tentava encobrir seus erros com orgulho. Ele se humilhava, chorava e buscava restauração em Deus. Exato, Márcio. O que diferencia os dois é a postura diante do pecado. Enquanto Saul endureceu o coração e ficou tentando justificar o que fez, Davi assumiu a sua culpa, chorou diante de Deus e escreveu salmos lindos, como o 51, que mostram um arrependimento sincero, de verdade mesmo. E olha que interessante, até quando Davi caiu na armadilha da soberba, ao fazer o censo, ele reconheceu rapidinho que tinha errado. Ele não ficou tentando parecer forte, ele se quebrou, pediu perdão e deu espaço para a graça de Deus agir. Isso mostra pra gente que o arrependimento é chave para um relacionamento profundo com Deus. Não é sobre nunca errar, é sobre se deixar ser moldado, reconhecendo que precisamos da misericórdia dele todos os dias. E como diz o Salmo 34:18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. A gente vê na vida de Davi que ele deixou o Senhor trabalhar na vida dele aquilo que ele mesmo não conseguiria trabalhar. Isso é importante entender. Vamos fazer um intervalinho, Rita, e logo voltamos para o tópico 3. Chegamos agora ao tópico 3 da nossa lição, com um título que já chama a atenção de cara. Um desafio para cada um de nós. Porque, depois de tudo que a gente estudou sobre Davi, suas vitórias, seus erros, sua intimidade com Deus, vem a pergunta: e a gente? O que vamos fazer com tudo isso? É verdade, Márcio. A vida de Davi não está na Bíblia só para a gente admirar, mas para a gente se inspirar. Esse tópico é um chamado pessoal.
Deus continua procurando hoje pessoas segundo o seu coração, jovens dispostos a viver com sinceridade, com arrependimento e com sede da presença dele. A pergunta que fica é: será que eu estou vivendo desse jeito? Fica aí a pergunta para os nossos ouvintes. O subtópico 1: buscar a presença de Deus. Estamos diante de um grande desafio: fazer a vontade de Deus em todo o tempo, mesmo que não tenhamos uma visão, um entendimento completo da sua vontade. O Senhor sabia o que era melhor para Davi, e Ele sabe o que é melhor para você também. Buscar a Deus nos leva a uma amplitude de vida, de obra, de prioridades e de sentidos. Fomos chamados e escolhidos pelo Senhor, e como Davi, temos um compromisso com o Eterno. Sendo assim, todas as áreas de nossa vida devem refletir essa verdade. A forma de caminhar, relacionar, agir, ensinar, aprender e desenvolver. Nossa forma de ver o mundo e de fazer as coisas mais complexas e as simples também. As palavras que saem de nossa boca. Todas essas possibilidades devem necessariamente refletir a nossa condição de separados por Deus para uma missão especial, como Davi. Rita, esse subtópico nos coloca frente a um desafio gigante. Buscar a vontade de Deus mesmo quando a gente não entende tudo. E isso é muito real na vida do jovem, né? Nem sempre temos todas as respostas, mas confiar e buscar a presença de Deus é o que nos mantém no caminho certo. É isso mesmo, Márcio. Buscar a presença de Deus não é só sobre ir à igreja ou orar antes de dormir. É sobre viver com consciência de que Deus está presente em cada área da nossa vida. No que a gente faz, no que fala, como reage, como se relaciona com as pessoas. É uma escolha diária de estar com Ele. E o legal é que isso dá sentido para tudo: escola, trabalho, amizades, ministério. Quando a gente entende que foi escolhido por Deus, como Davi foi, a vida ganha prioridades diferentes. A gente não vive mais por impulso, vive por propósito. Total. E é essa presença que nos transforma de dentro para fora. Quando buscamos de verdade, a gente não precisa forçar ser crente. A vida com Deus começa a aparecer naturalmente no nosso jeito de viver, falar, tratar os outros, assim como foi com Davi. E o subtópico 2 vem falando do servir, Rita. Diante do exemplo de Cristo, somos chamados a servir e nos entregar no cumprimento da vontade divina. Muitas vezes até pensamos que não conseguiremos, mas o Senhor nos fortalece e nos impele a ir além com o seu próprio exemplo. Nesse chamado, é preciso olhar para dentro de nós e descobrir quem realmente somos, servos de Deus. É preciso que verdadeiramente nos tornemos parecidos com Jesus. E aí sim, de forma plena e eficaz, seremos servos à imagem do Mestre. Filipenses 2, de 5 a 9. Tal atitude requer tempo e compromisso. Deus não deseja que sejamos apenas crentes, mas sim que sejamos servos. Davi dedicou a sua vida ao ato de servir. O Salmo 89:20 fala, e também fala dele em 1 Samuel 17, 34 a 35. Desde a juventude, serviu a família. 1 Samuel 16:21 fala que ele serviu ao rei. Atos 13:36 diz que ele serviu a Israel. Dedicando-se a todas essas causas, serviu a Deus que o chamou para uma grande missão. 1 Samuel 16, versículo 12. Nós também somos convidados a servir. No reino de Deus, servir é a atitude mais elevada do que ser servido. Doar-se em prol da causa da cruz é consequência natural do que cremos. Inspirados pelo Mestre, somos convidados a servir com a bacia, a água e a toalha. João 13, de 1 a 20, mostra essa experiência para a gente. Como igreja, sendo sal e luz, temos em Cristo nossa maior referência. Mateus 5, de 13 a 16, mostra isso para a gente também. Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar os que se haviam perdido. Lucas 19, versículo 10, exemplifica isso para a gente. Esse é o nosso exemplo máximo de servidor. A disposição em servir é uma virtude essencial que permeia toda a vida do crente. Sem dúvidas, algo antagônico aos valores do mundo, onde servir é demérito e ser servido é honroso. Marcos 10, 43 a 45 fala sobre isso. Quando servimos ao Senhor e assim abençoamos o próximo, estamos participando do reino de Deus aqui na dimensão presente, com ações que revelam a graça divina sobre todos.
Esse subtópico mexe demais com a gente, Rita, porque ele lembra que a nossa fé não é só sobre crer, é sobre servir. Jesus, o Rei dos Reis, veio como servo, e a gente, como seguidores dele, somos chamados a fazer o mesmo. Exato, Márcio. E servir não é algo pequeno. É um estilo de vida que imita o próprio Cristo. A Bíblia diz que ele lavou os pés dos discípulos e nos chamou a fazer o mesmo. É uma lição profunda. O verdadeiro poder está na humildade e no serviço. E quando olhamos para Davi, vemos um cara que serviu desde novo. Cuidava das ovelhas, ajudava a família, tocava a harpa no palácio, lutava pelo povo. E mesmo sendo rei, ele nunca perdeu esse senso de missão. Ele sabia que ele estava ali para servir a Deus e as pessoas. Hoje, esse é o nosso desafio também. Servir com o que temos, com quem somos, nos lugares onde Deus nos colocou. Seja na igreja, na escola, em casa. Servir é viver como sal e luz, como Jesus ensinou em Mateus 5. Servir é ser relevante para o reino agora, na prática. Certo, Rita, que benção essa explicação. Mas chegamos, galera, ao final da nossa jornada nesse trimestre. E que jornada! Nessa última lição, a gente descobriu por que Davi recebeu esse título tão especial, Homem segundo o coração de Deus. E olha, não foi porque ele era perfeito, mas porque ele tinha um coração sensível, quebrantado e disposto a obedecer a Deus de verdade. Isso mesmo, Márcio. A história de Davi é inspiradora porque mostra como é possível ter uma vida marcada pela presença de Deus, mesmo com falhas. Ele começou bem, enfrentou os gigantes, mas também caiu feio. Só que ele nunca deixou de buscar a Deus, de se arrepender com sinceridade e de se colocar nas mãos do Senhor para recomeçar. No segundo tópico, a gente entendeu o que significa ser alguém segundo o coração de Deus. É viver com obediência, humildade, arrependimento e fé. É depender da graça e do Espírito Santo, sabendo que a força vem do alto. E no último tópico, o desafio foi lançado para cada um de nós. Somos chamados a buscar a presença de Deus em todas as áreas da vida, nas atitudes, palavras, relacionamentos, planos, e também somos chamados a servir, como Jesus nos ensinou. Servir é um estilo de vida que reflete o caráter de Cristo em nós. É isso aí, pessoal. Davi deixou um legado não só como rei, mas como servo de Deus. Que a nossa vida também seja marcada pela presença do Senhor, por um coração humilde e pela disposição de fazer a vontade dele. Amém. E que essa lição fique como um lembrete. Deus não está procurando gente perfeita, mas gente disponível, sincera, quebrantada e cheia de fé. Vamos juntos viver esse chamado com alegria e compromisso. Vamos concluir. O legado deixado pelo homem segundo o coração de Deus nos impressiona e nos convida a estar cada vez mais no centro da vontade do Senhor. Fica para nós um grande exemplo de devoção, confiança, fidelidade e entrega em prol da obra de Deus. Que possamos ter também a consciência da nossa responsabilidade enquanto servos valorosos do Senhor e de forma contínua busquemos ser segundo o coração de Deus. E assim chegamos ao final da nossa lição de hoje e também ao encerramento desse trimestre tão especial. A trajetória de Davi, esse homem segundo o coração de Deus, deixa um legado que continua vivo e atual. É verdade, Márcio. Davi nos inspira com sua devoção, com sua confiança, com sua fidelidade e com sua entrega total à vontade do Senhor. Ele não foi perfeito, mas foi sincero, e isso é o que Deus valoriza. Fica pra gente esse chamado, que possamos viver com a mesma consciência e responsabilidade. Somos servos do Senhor e precisamos buscar, todos os dias, estar no centro da vontade dele. E se tropeçarmos na caminhada, que a gente lembre do exemplo de Davi, se quebrantar, se arrepender e recomeçar com o coração voltado para Deus. Ele sempre nos dá uma nova chance. Então, jovens, esse é o desafio. Ter um coração que pulsa no ritmo do céu. Que Deus nos ajude a viver assim, com sinceridade, fé e coragem para fazer a diferença nessa geração. Que o Senhor continue abençoando a sua vida e a sua caminhada, e que o legado de Davi não fique só como história, mas como um modelo de vida que nos inspira a andar com Deus de verdade. Esse foi o EBD e Você, versão jovem. A gente se despede aqui, mas a missão continua.
Até o próximo trimestre e que Deus te fortaleça para viver segundo o coração dele. Tchau, pessoal. Fiquem na paz e na presença de Deus. Deus abençoe a todos.